Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Centro de Mídias. O meu nome é Roberta, eu vou ser mediadora dessa aula de projeto de vida. Ao meu lado está a professora Isis, que fará com vocês essa aula com o título O que eu quero ser quando crescer. Professora? Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que tenham descansado um pouquinho, agora à tarde, depois do almoço. E a gente vai conversar um pouco sobre o projeto de vida. A gente vai lembrar um pouco qual que é o objetivo do projeto de vida, lembrar um pouquinho, trazer um pouco para a memória dos primeiros dias de aula que vocês tiveram, do varal dos sonhos, do acolhimento, para a gente começar a entrar nessa aula e a gente olhar um pouquinho para os objetivos. Desculpa, eu estou um pouco rouca, acho que eu falei um pouquinho demais hoje, mas vamos lá. A primeira tela, ela tem uma pergunta, que é o que você quer ser quando crescer. E por que eu trouxe isso? Porque a aula do projeto de vida para o 9º ano, o projeto de vida para o 9º ano, a gente precisa começar a olhar a continuidade dos estudos. A gente sabe que a fase que vocês estão, que é a última etapa do ensino fundamental, vocês vão projetar algumas coisas, principalmente como que vocês dão continuidade no ensino médio, no ensino técnico, na educação básica. Como que vocês continuam os estudos de vocês. Para contemplar o sonho, para pensar em algo profissional, para pensar no mercado de trabalho, na questão de como vocês se inserem no campo profissional. Então, o 9º ano, ele tem essa característica. Pode pôr para outra tela, por favor. Projeto de vida do 9º ano. Eu e meu propósito. A gente vai começar a olhar algumas características nossas para pensar o que vocês querem como propósito, o que vocês planejam como projeto de vida. A gente sabe que o projeto de vida foi colocado na rede estadual este ano pelo Inova. É uma estratégia que faz o quê? Promove a formação integral do estudante. O que significa isso? A partir de agora, a gente não olha apenas a questão intelectual cognitiva. A gente olha toda uma questão de socioemocional, algumas competências, como que você age nas suas relações, como que você descobre o que é potente em você, que você consegue olhar características que você consegue utilizar para desenvolver um projeto de vida. Então, essa é a formação integral. A gente vai olhar várias esferas do ser, não apenas a cognitiva. Dentro do projeto de vida também, ele vai proporcionar... depois eu pego. Pode ficar sossegado. Ele vai proporcionar aos estudantes... Valeu, Roberta. Ele vai proporcionar também um projeto de vida aos estudantes um desenvolvimento para o autoconhecimento. Tanto que o título do projeto de vida no 9º ano é Eu e Meu Propósito. Por quê? Você precisa se reconhecer, se conhecer, para você conseguir gerir, planejar o seu projeto de vida, para ampliar a visão de mundo e, principalmente, a questão da valorização dos estudos. Como a gente conversou no começo, o 9º ano ele é importante, o projeto de vida, por quê? Porque a gente tem que começar a desenhar um pouquinho como que você continua esses estudos, para que lado que a gente vai nesses estudos. Ensino fundamental, anos finais, o foco principalmente no desenvolvimento de valores. Então, quais os valores que estão dentro de você, que você consegue solicitar, trazer para planejar esse futuro, para planejar o seu projeto de vida. Então, o projeto de vida, o objetivo dele, principalmente no 9º ano, ele traz esse resgate. A ementa do projeto de vida. Conexão dos estudantes com suas motivações e aspirações. Reflexão sobre propósito, planejamento, priorização e organização de objetivos e metas presentes e futuros. Preparação para o ensino médio.
desenvolvimento de competências ligadas ao autoconhecimento para o novo mundo do trabalho, a partir de comportamento exploratório e aplicação de repertórios. E aí, depois da leitura da ementa, eu queria que vocês pensassem um pouquinho qual o sonho de vocês. No começo do ano, na escola, vocês fizeram o quê? Uma atividade de varal de sonhos. Vocês conseguiram pensar um pouquinho o que vocês querem para a vida de vocês, médio, longo prazo, curto prazo. Então, eu gostaria que vocês agora relembrassem isso, trouxessem o sonho de vocês. E para a atividade correr nesses 40 minutos, 45 minutos que a gente tem, correr tranquilamente, eu queria que vocês pegassem o caderno, lápis, caneta, para a gente ir anotando as reflexões, anotando o que vocês acham importante, e principalmente porque vai ter uma atividade que a gente vai pensar em alguns pontos, e aí seria interessante vocês fazerem anotação para depois, no final do dia, no final do encontro, vocês conseguirem ter uma noção dessas reflexões, para que caminho que está indo essas reflexões. Tá certo? A primeira tela, ela tem uma pergunta, e a gente colocaria para interação nesse momento. Eu vou pedir para que vocês não façam isso agora, a gente deixa essa interação mais para o final e eu resgato. Pode deixar a tela, eu prefiro, só para eu ler a pergunta, por favor. O que você quer ser quando crescer? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem, e eu vou dar um minutinho com a pergunta, mesmo que a gente não consiga conversar agora com vocês no chat, depois a gente resgata algumas coisas ao final, para a gente conseguir fazer essa conversa mais tranquila. Então, eu queria que vocês pensassem no que vocês querem ser quando crescer. O que significa essa pergunta? Será que alguém já perguntou isso para vocês? Vocês já perguntaram isso? O que significa crescer, significar algo profissional? Quando vocês pensam nessa pergunta, o que vem à cabeça? Qual sonho? Qual carreira? Se vocês vão continuar o estudo, uma escola que vocês gostariam de estudar? Alguém que vocês gostariam de ser parecido, que é referência para vocês? Então, pensem nisso, tá certo? Vou dar um minutinho para pensar, e depois a gente já conversa, tá bom? A gente já voltou, e depois eu vou verificar algumas coisas, o que vocês trouxeram. E eu vou passar um pouquinho para a Roberta, que eu queria saber quando ela tinha essa idade, com 14 anos, 13, 14 anos, 15, que é a faixa etária do 9º ano. O que você pensava? No que você gostaria de ser quando crescer? Você acha que essas respostas que eles estão trazendo têm coisas bacanas? Você se reconhece? Conta um pouquinho para a gente, Roberta, por favor. Bom, eu, particularmente, nessa idade, tive um pouco de dificuldade em saber o que eu gostaria de ser quando crescesse. Num primeiro momento, bem nessa idade dos 14, 15 anos, eu achei que eu queria ser médica. Não sou, estou aqui. Como alguns que eu estou vendo aqui na interação do chat, que estão colocando que também queriam ser médicos, cirurgiões e outras coisas. Mas aí,
eu fiz todo um plano, pensando como eu faria para conseguir essa minha carreira de médica. E quando chegou lá no finalzinho do ensino médio, eu descobri que eu não queria isso, que eu queria ser professora. E aí eu fui fazer história. E por isso eu estou aqui agora. Sou professora de história. Então, só antes de eu ler algumas perguntas, deixar um recadinho para vocês que não tem problema, né, da gente mudar o nosso sonho. O importante é a gente sempre fazer esse exercício de reflexão, como a professora falou. É importante a gente sempre pensar no que a gente quer ser, justamente para ter planos e poder mudar esses planos quando a gente achar oportuno. Tem alguns estudantes aqui falando algumas coisas. Então, tem o Isaac Santos, falou que quer ser engenheiro. O Breno Bispo, que quer ser militar. A Karine quer ser biomédica. Gabriela quer ser psicóloga. Outros já colocaram, tem um até que colocou youtuber, mas não tem o nome. Veterinário, advogado. Então, a gente vê que eles realmente já estão pensando no futuro. Ah, que ótimo. O interessante da gente pensar um pouquinho nessa conversa de o que você quer ser quando crescer, é que a gente tem a oportunidade de tentar perceber quais afinidades a gente tem. A Roberta trouxe que queria ser médica. Quando chega no final do ensino médio, ela percebe que, na verdade, a afinidade dela maior é com a história e ser professora. Eu fiz um trajeto parecido com o da Roberta e também, quando chegou no final do ensino médio, eu fui também para a história, porque a gente tem, nesse sentido, quando você vai planejando o seu projeto de vida, a gente vai percebendo quais as afinidades a gente vai tendo. A gente vai olhando em vários momentos da nossa vida, em várias relações, quem inspira, quais afinidades, para onde a gente vai, para a gente conseguir tentar definir o que quer ser quando crescer. Eu fiz um caminho próximo de só definir no ensino médio. A Roberta trouxe coisas bem interessantes. A da medicina foi bem bacana ouvir essa história. Eu não conhecia também. E a interação de vocês no chat. Várias youtuber, veterinária, o que mais? São Enfermeiro, fotógrafo, engenheiro, biomédico, designer de robótica, apareceu aqui agora, da Camila da Silva, Fabiana Juíza, psicóloga. Ou seja, uma série de profissões diferentes e atuando de formas diferentes aí nesse mundo do trabalho. A gente vai continuar a conversa e agora a gente vai olhar algumas outras coisas. Vou passar para a próxima tela. E este também são 2 minutinhos que vocês vão pensar e vão escrever no caderno de vocês. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente está no projeto de vida e a gente precisa pensar qual a importância do projeto de vida no 9º ano do ensino fundamental. Claro, a gente sabe que aqui eu já dei vários spoilers, a Roberta também deu alguns spoilers de qual a importância do projeto de vida para o ensino fundamental. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, pensassem e escrevessem no caderno. É só continuidade de estudo? O que significa projeto de vida? Será que ele só tem o objetivo de olhar para um futuro muito mais a médio prazo, por exemplo, o veterinário, que é depois de uma faculdade, de uma universidade que você entra, de um curso? É youtuber, que também você tem que fazer uma série de planejamentos. Então, qual que é a importância do projeto de vida? Vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem com uma frase, um parágrafo, essa importância. E aí depois a gente volta e conversa um pouquinho mais.
Voltando, qual que é a importância do projeto de vida? Eu queria que a Roberta trouxesse um pouquinho da voz de vocês. Alguns estudantes colocaram no chat. Traz um pouquinho para mim, Roberta. Então, nós temos já aqui algumas respostas. A Caroline Silva disse que a importância do PV é ser protagonista e independente. O Daniel Vitor disse que a importância é projetar o seu futuro. A Camila Santos disse que é planejar o seu futuro. E a Yasmin, nos preparar para o futuro. Então, todos eles estão pensando nessa questão do futuro. Agora, eu achei muito interessante a Caroline colocar ser protagonista. Um dos objetivos do PV, que até a Roberta trouxe, é exatamente como que você consegue planejar, pensar, refletir, planejar de forma protagonista. Que atitudes que significa isso, protagonista? A gente vai conversar em outras aulas de PV, a questão do protagonismo. Nesse primeiro momento, a gente vai olhar um pouquinho nele no geral. Tanto que a gente não está focando nas atividades do caderno, a gente está focando no objetivo do PV para relembrar o sonho e para a gente ter uma noção mais ampla dele até o final. Então, é uma conversa mesmo, um diálogo com vocês, para a gente ir entrando nessa linha do PV, olhando novamente o objetivo, conseguindo recuperar principalmente os sonhos. Porque, nesse momento de isolamento social, na qual vocês não estão podendo frequentar a escola, as atividades elas estão sendo mediadas sempre por tecnologia, seja pelo centro de mídias, seja pelos professores de vocês, que também prepararam muitas atividades, seja por caderno ou livro. A gente vai precisar olhar novamente nossos sonhos. Quando o nosso cotidiano normalizar, quando essa crise que o Covid-19 trouxe para a gente, para as nossas vidas, tiver passado, a gente precisa recuperar alguns planejamentos. E trazer novamente o sonho, ele dá um pouco mais de perspectiva, de futuro mesmo, de pensar o futuro. Então, é importante a gente não desistir da questão do que a gente anda planejando para construir o nosso projeto de vida, para conseguir algumas coisas de sonho, do nosso sonho, e a gente precisa pensar em como continuar estudando. Importância, protagonismo interessante e os outros valorizando a questão do futuro. Vou passar para a outra tela e a gente vai fazer uma enquete. E essa enquete, como que vai ser feita? Eu vou conversar um pouco com vocês. Vai ter uma tela para a gente olhar um pouquinho para algumas coisas. E, à medida que eu for lendo a enquete, vocês vão marcando a letrinha que vocês mais se identificam. Ela não vai ter resposta. Tá? Essa resposta, quem vai promover, quem vai escrever, são vocês. Tá? Porque, como eu falei para vocês, a atividade é para vocês perceberem as afinidades que vocês têm dos vários conhecimentos que tem disponível na nossa sociedade, na escola, enfim, no nosso cotidiano. Tá? Então, a próxima tela é uma brincadeirinha. Eu trouxe uma imagem minha, que eu tirei do meu acervo lá do Instagram, pessoal, para brincar de Sou de Humanas. Como vocês sabem, a gente já conversou aqui, eu e a Roberta, a gente fez história. E a gente ouve muito, sou de humanas, sou de exatas, meu lance mais é a ciência, mais para um lado biológico. Então, como que eu sei que eu sou de humanas? O que me atrai para eu falar, não, eu sou de humanas? Claro, eu tenho, inclusive, uma faculdade que traz esse Sou de Humanas, mas eu queria que vocês pensassem. Então, eu vou passar a primeira tela da enquete, e aí vocês marcam a letrinha no caderno de vocês. Vou ler junto com vocês. Enquete. De qual componente curricular, ou seja, a disciplina, lá na escola, você mais gosta? A, ciências. B, história e geografia. C, língua portuguesa, arte e educação física. D, matemática. Vocês podem marcar uma ou duas respostas. Isso é para vocês. Então, marquem a letrinha que mais vocês têm afinidade, o que vocês mais gostam dentro da escola, desses componentes curriculares. Vou dar uns 10 segundinhos, acho que dá, né?
Uns 10 segundinhos, acho que dá para vocês anotarem a letrinha. Tá falando? A próxima enquete, a gente vai olhar um pouquinho mais para a questão de cultura. Então, eu trouxe uma pergunta bem simples e bem genérica para ver qual afinidade vocês têm. E a gente vai falar um pouco de filme. Pode pôr na tela a enquete. De quais tipos de filmes e séries você mais gosta? Então, tem que pensar nas séries que vocês costumam fazer a maratona, que vocês gostam de assistir online. Tem que pensar nos filmes que vocês costumam conversar, que vocês ficam até aguardando as estreias. Pensem nisso e marquem a letra que vocês mais têm afinidade. A, ficção científica. B, drama, romance ou comédia. C, são filmes ou séries baseados em episódios históricos, políticos ou sociais. D, ação e mistério. Então, de novo, mais 10 segundinhos para vocês marcarem a letra que mais vocês acreditam que tem uma afinidade. Agora que vocês marcaram, a gente vai para uma próxima tela da enquete, que é exatamente informações. Por quê? A todo tempo a gente entra nos sites, navega na internet, tem redes sociais, a questão do WhatsApp, muitas das nossas comunicações, como a gente conversa, com quem a gente conversa, ela é feita mediada por tecnologia. Então, a gente vai olhar um pouquinho dos sites que vocês costumam entrar por curiosidade ou no tempo livre, como que vocês fazem. Pode pôr na tela. Então, a enquete é assim. Quais tipos de informações você gosta de pesquisar na internet? Curiosidade e tecnologia? Cultura e arte? Notícias sobre políticas e sociedade? Games? Jogos e esportes? Marquem de novo, mais 10 segundinhos, a letra que vocês têm mais afinidade, as letras. A última enquete, vocês vão olhar um pouquinho sobre preocupações sociais. No Brasil, no mundo, há várias preocupações. A gente está com uma preocupação social global, que é o quê? A crise que uma pandemia causa, e no nosso caso, mundialmente falando. Está causando no Brasil e em vários outros locais no mundo. Então, é uma preocupação hoje que a gente tem evidente, a todo momento a mídia traz, os nossos órgãos centrais de saúde, ele vem trazendo essa questão da crise. Essa enquete, vocês vão olhar e vão verificar qual vocês acreditam que seja, que vocês têm mais afinidade. Letra A, meio ambiente e direitos dos animais. B, igualdade social. C, acesso à informação e cultura. D, acesso à tecnologia. De novo, mais 10 segundinhos para vocês marcarem. Voltando. A última tela, vocês vão pensar em tudo que vocês viram nessas enquetes, nas afinidades que vocês têm a partir dessas perguntinhas. E aí vocês vão definir se vocês gostam mais, vocês têm mais afinidade, se vocês se aproximam mais da área de humanas, ou da área de linguagens, de ciências da natureza ou de matemática. Então, essa última é para vocês refletirem e vocês trazerem a afinidade. Vocês é que vão avaliar e ver qual afinidade que vocês têm. Se vocês são de humanas, a gente vai traduzir isso de uma forma que vocês consigam entender melhor, que é o quê? A partir das disciplinas, os componentes curriculares. Então, humanas, normalmente, as pessoas de humanas, elas têm mais afinidades com história, com geografia, sociologia e filosofia.
Isso dentro da escola. Para ficar mais simples aqui. Linguagens. Se vocês são de linguagem, da área de linguagem, vocês vão se aproximar mais de língua portuguesa, de arte, educação física, inglês. Se vocês são mais para biológica, ciências da natureza, fica mais perto de ciências, física, química, biologia. E se vocês são mais para a área do que o pessoal chama de exatas, a gente coloca como matemática, é um exemplo de exatas, dentro da escola, dentro das disciplinas. O que vocês têm que refletir? Olhar qual dessas áreas de conhecimento vocês mais têm afinidade e se definir. Tentar se reconhecer. E falar, não, eu tenho mais afinidade nessa ou nessa, pode ser até mais que uma, e anotar também no caderno. A Roberta me disse, enquanto vocês estavam pensando, que tem algumas respostas já no chat. Aí eu queria que você trouxesse rapidamente, em um minutinho, Roberta, essas respostas para a gente ouvir. Bom, rapidamente. A questão 1, uma das mais mencionadas foi a D, mas também tiveram algumas de alternativa C. A gente está falando das que foram mais mencionadas. Lógico que sempre colocam todas, tá? Mas pelo número aqui de respostas que nós tivemos. Na número 2, também a D foi uma das mais mencionadas. Na número 3, a D foi mais mencionada também. Já na 4, houve uma mudança, que é a do meio ambiente e dos direitos dos animais. A A foi a mais mencionada. E agora, na última, nós já temos agora uma variedade maior. É interessante que eles consigam perceber que aquelas perguntas, né, que foram feitas na enquete têm a ver, né, para mais ou menos, a partir daquilo que eles responderam, para eles conseguirem pensar. Então, aqui já tem, o João Vitor colocou que é a letra a Mirella colocou que é a letra C. Então, pedir para eles continuarem refletindo, se quiserem mandar para nós, senão a gente vai seguindo. Isso. O que acontece? Qual que é essa da atividade quando foi pensada? Exatamente isso. Se a gente for pensar na continuidade dos estudos, principalmente na idade de vocês, é interessante perceber as afinidades que vocês têm dos diversos conhecimentos. Então, essa atividade, bem simples, é para vocês conseguirem começar a perceber isso. E é interessante, quando vocês forem pensar como vocês traçam o projeto de vida de vocês, também colocarem como forma de planejar essas afinidades, tá certo? Eu vou passar para a próxima tela para a gente conversar um pouco sobre alguns pontos. Primeiro, vocês precisam sempre ter em mente que pensar no que você gosta de aprender na escola e fora dela ajuda a saber como construir e planejar o seu projeto de vida. O 9º ano é a última etapa do ensino fundamental. E é necessário continuar os estudos, porque a educação básica, como a gente sabe, ela prevê a continuidade de estudos no ensino médio. Para que aconteça isso, a gente vai tentar conversar um pouco com vocês. Eu preciso só saber quanto eu tenho de tempo rapidinho. 10 minutos? Legal. Então, a gente vai conversar um pouquinho de como que vocês conseguem aprofundar esse estudo. Pode colocar na tela. Primeiro, vocês precisam ver que existem sugestões dentro da educação pública, dentro do governo, que possibilita essa educação pública. Tem algumas formas de vocês continuarem esses estudos a partir da educação pública. Aí eu vou apresentar algumas delas. A primeira coisa, no ensino médio. A gente tem um ensino médio e, normalmente, o que acontece? Sai do 9º ano, vai direto para o ensino médio. Tem alguns estudantes que permanecem na mesma escola, tem outros estudantes que mudam de escola ou escolhem uma educação técnica, um ensino médio técnico. Eu trouxe para vocês um pouco alguns sites que seria interessante vocês fazerem o quê? Pesquisar em casa, no tempo livre. É interessante para vocês entrarem, olhar um pouco mais, estudar um pouco, para vocês perceberem. O que acontece? No ano passado, vocês já viram que teve uma mudança no currículo. E a gente tem o currículo paulista para o ensino fundamental.
Então, foi homologado o ano passado, no meio do ano passado, e a partir de então, vocês estão com um currículo novo para o ensino fundamental, que chama Currículo Paulista. Este ano, para o ensino médio, também está se elaborando esse currículo. O que acontece? Ele foi elaborado, o currículo do ensino médio, e colocado para consulta pública. Ou seja, todo cidadão que quiser participar, ler, entender um pouco mais, consegue ter acesso a esse currículo. Então, seria interessante o quê? No momento de folga, no planejamento de estudo, num momento mais tranquilo, vocês entrarem no site que está disponível. No centro de mídias vai ficar, né, entrar no site do currículo do Paulista, do ensino médio, que está disponível, e conseguir navegar um pouquinho para vocês entenderem um novo ensino médio, os itinerários formativos, a questão das próprias áreas de conhecimento, de humanas, linguagens, área de exatas, ciências da natureza, para vocês entenderem um pouco mais. Isso é uma tarefa que vocês não precisam entregar nenhuma atividade para o professor, vocês não precisam dar um feedback para a gente, é uma tarefa para aprofundamento. Então, o que eu quero que vocês façam? Para conhecimento, para vocês terem uma noção do que é continuidade de estudos, e dentro da rede pública, vocês conhecem um pouco. Primeiro site, Currículo Paulista. O segundo site, que eu indiquei para vocês, é o Novotec. Você pode pôr na tela para mim, por favor? O Novotec, ele vem junto, ele é uma parceria, está vindo junto com as ETECs, e também fala o quê? Educação profissionalizante, ensino técnico. Esse também é um site que vocês podem entrar, está dentro do site do Governo do Estado de São Paulo, vocês entram para vocês conseguirem se aprofundar um pouco mais do que é isso. Como eu disse, eu trouxe 3 exemplos de educação pública da rede estadual de ensino, tá certo? Isso não significa que vocês tenham que ficar apenas nesses exemplos. Se vocês quiserem aprofundar, vocês podem fazer uma busca maior. Mas a gente traz aqui os exemplos de educação pública. E o último site é exatamente o ETEC, que é o Centro Paula Souza. O que acontece? O ETEC também faz parte de uma educação técnica profissional, e vocês podem também navegar para ter uma ideia do que é um curso técnico, quais cursos eles oferecem, e, nesse sentido, conseguir se aprofundar um pouco mais. Por que eu trouxe esses exemplos de educação pública para vocês? Se vocês quiserem tirar da tela, pode tirar. O que acontece? Como a gente está na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, eu estou trazendo alguns exemplos para deixar claro das oportunidades que vocês têm. Se aprofundem, e não, como eu disse para vocês, não é uma tarefa que vocês precisam dar feedback para a gente. Isso é mais para vocês irem conhecendo as oportunidades que tem para vocês continuarem os estudos. Claro, os professores de vocês de projeto de vida, tanto agora quando retomarem as aulas, eles vão olhar um pouco mais tranquilo, vão ter atividades para vocês pensarem um pouco mais nisso. Mas, nesse momento, o ideal é vocês conhecerem. Por isso que é num tempo de folga, quando vocês estiverem mais tranquilos, mais sossegados, e conseguirem navegar para ir aumentando o repertório de vocês, de conhecimento. Tá certo? Eu queria verificar, mas vou passar um pouco para a Roberta, que ela vai trazer mais algumas coisas que foi colocado no chat, e a gente já vai se despedindo. Tá? A Roberta vai falar algumas coisas. Bom, a gente teve aqui também algumas respostas que alguns alunos já colocaram seus interesses. Então, muitos colocaram que querem cursar ETEC. Então, estudem. Alguns colocaram que têm interesse em continuar fazendo alguma federal. Eu achei interessante que alguns colocaram também o Senai. Né, o Senai é interessante, mas ele oferece cursos profissionalizantes. Né, não é a continuidade do ensino médio, mas é algo extremamente importante, principalmente se a gente pensar em relação a essas áreas de interesses que foram colocados. Né, então, para quem já sabe o que pretende fazer, para quem já tem alguma ideia de algum curso que gostaria de fazer, é interessante, sim, procurar algum curso do Senai, buscar uma formação na ETEC, são essas a maioria das respostas que nós tivemos.
Vou aproveitar o momento, agradecer a todos os estudantes que participaram do chat e já vou me despedindo de vocês. A professora Isis também vai se despedir. Obrigada, gente. Também vou aproveitar o momento e me despedir de vocês. Tem mais uns minutinhos. Sim, né? Tá certo. Vou me despedir de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. E aí, eu soube agora que a gente tem mais alguns minutinhos, então eu só vou retomar esses 40 minutos para a gente amarrar. O que acontece? No começo, a conversa foi de olhar um pouco o projeto de vida e falar sobre os objetivos. Depois eu falei sobre os objetivos no 9º ano, ou seja, qual a importância do projeto de vida, de se pensar um projeto de vida no 9º ano. A gente olha, claro, foi centrando para quê? Para a continuidade dos estudos. Nisso, a gente fala de afinidades, para vocês começarem a perceber o que vocês podem trazer de afinidade, tanto de área de conhecimento, quanto de outros conhecimentos que vocês tragam para planejar o projeto de estudos. A gente fez uma brincadeirinha com uma enquete para vocês perceberem as afinidades nas áreas de conhecimentos que vocês têm e trouxemos exemplos da educação pública, da rede pública, de como vocês podem acessar, olhar, estudar um pouco mais, se aprofundar e aumentar o repertório de conhecimento sobre ensino médio, sobre o técnico profissional, o Novotec, que vocês já ouviram algumas vezes falar. A Roberta trouxe uma contribuição sobre o Senai e a gente finaliza isso. Qual o recado? Esse é o começo e vocês podem alterar o projeto de vida de vocês? Pode. Quantas formas, quantas vezes for necessário. O que seria interessante é a cada momento que vocês alteram um projeto de vida ou pensam em um novo sonho, vocês consigam perceber as fragilidades e as potencialidades. Ou seja, o que me ajuda? Potencialidade. O que pode ser obstáculo ou até atrapalhar eu conseguir alguns sonhos? Meu projeto de vida ou sonho. A gente chama de fragilidades. Isso a gente vai construindo aos poucos, vai olhando, mas essa é a primeira conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade. E, qualquer dúvida, entre em contato com o Centro de Mídia. Se precisar dos sites que a gente indicou, entre em contato também com o Centro de Mídia, que eles têm algum retorno para vocês a respeito das dúvidas e das sugestões que a gente trouxe aqui. Obrigada e boa tarde, gente.